Boa noite, espero que todos vocês estejam bem. Se ficar alguma interferênciazinha no áudio, pessoal, vocês vão desculpar. Eu troquei o microfone recentemente e eu ainda não consegui configurar a sensibilidade dele, então ele está captando algumas interferências de outros equipamentos, certo? Como vocês podem perceber, estou um pouquinho sem voz. Isso é comum no início de todos os semestres, sempre que a gente tem aula, sempre que a gente tem algum tipo de oficina, algum tipo de encontro. Isso acaba acontecendo, certo? Mas nada que venha a nos atrapalhar. Então, bem, pessoal, hoje nós vamos continuar. Falei com vocês rapidamente no nosso vídeo passado sobre como seria a sequência de atos. Não é só um vídeo, até porque nossa oficina está, de certa forma, extensa. Procedimento comum não é uma coisa simples. Procedimento comum é uma disciplina de processo civil. Então, para a gente conseguir estudar de fato o procedimento comum, como um todo, seria interessante que a gente fizesse isso ao longo de 80 horas de aula. Mas, claro, eu vou trazer aqui para vocês os principais aspectos para que a gente possa relembrar esses temas. Depois disso, eu vou lançar para vocês ainda também, fora desta disciplina, algumas oficinas extras que vão tratar sobre a prática dos atos processuais. Então, pessoal, isso é uma forma até de você conseguir mentalizar, identificar melhor os atos quando você estiver estudando prática. Então, pessoal, olha só, estamos estudando o procedimento comum. Ítalo, por que procedimento comum? Como a gente já sabe, pessoal, procedimento é uma sequência formal, é uma sequência de atos. Procedimento e processo não são a mesma coisa. E quando eu falo de procedimento comum é aquele que não é especial. E o que é especial, Ítalo? É aquele que não é comum. Pessoal, sem brincadeiras, quando a gente trata do procedimento comum, é o procedimento que eu aplico aos processos que não têm um tratamento diferenciado. Por exemplo, a ação de consignação em pagamento tem algumas regras específicas, as ações possessórias, as ações de família, e nós temos outros procedimentos fora do Código de Processo Civil, que também tem natureza processual civil. Mandado de segurança, uma ação popular, uma ação civil pública, tem lei própria. Porém, pessoal, uma característica interessante de todos esses procedimentos especiais, estejam ele no Código de Processo Civil ou fora do Código de Processo Civil, é que eles vão utilizar o procedimento comum. Então, pessoal, subsidiariamente, eu utilizo o procedimento comum em todos esses procedimentos. Até porque você, analisando a extensão do procedimento comum, os artigos que tratam do procedimento comum, até desde a fase postulatória até a fase decisória, você percebe que o código ele dedica bastante tempo para esse tema. O que não seria possível, por exemplo, uma lei como a lei do mandato de injunção, que tem pouquíssimos artigos, tem menos de 20. Lei do mandato de segurança também, a própria lei da ação popular, o, o que trata a lei de improbidade administrativa também sobre a ação de improbidade administrativa, assim como também quando a gente analisa os procedimentos especiais do próprio código, vai ver que tem procedimentos especiais que têm pouquíssimos artigos. Então, basicamente, quando a gente trata de um procedimento especial, a lógica é que a gente compreenda o procedimento comum. Então, a gente aplica num procedimento especial aquilo que é diferente. Então, o procedimento especial, ele basicamente diz assim, ó, a gente tem um procedimento comum. Lembra do procedimento comum? Pronto. Pega ele e muda isso. Essa daqui que vai ser a diferença, certo? Então, pessoal, procedimento comum ele não está excluído quando a gente vai para um procedimento especial, certo? Procedimento comum serve de base até para outros ramos processuais. Você que gosta muito do processo penal e do direito penal, estudando processo penal, você pode ter percebido, ou já deve ter percebido, que em diversas situações o próprio Código de Processo Penal faz referência, faz remissão ao Código de Processo Civil, certo? Então, pessoal, procedimento comum ele é o procedimento base. E o procedimento comum, pessoal, nós vamos utilizar para tratar sobre o que a gente chama de, olha só, processo
Processo o quê, Ítalo? Cognitivo. Processo cognitivo. Como assim, Ítalo? Processo cognitivo. No antigo CPC, nós tínhamos três espécies processuais, três categorias de processo. Processo cognitivo, processo cautelar e o processo de execução. O processo cognitivo é aquele em que eu vou levar ao judiciário uma determinada situação e o judiciário vai analisar, vai conhecer e vai proferir uma decisão, formando ali um título executivo judicial. Porém, quando eu falo em um processo de execução, eu já tenho um título executivo constituído. Eu já tenho liquidez, eu já tenho certeza, eu já tenho exigibilidade. Então imagine, por exemplo, que você me causou um dano, aconteceu um acidente, ou você me causou qualquer tipo de dano, e você não concorda em reparar o dano. Não existe ainda nenhum documento hábil que me possa assegurar que você vai reparar o dano causado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou recorrer ao judiciário. É um processo cognitivo. Ele vai tomar conhecimento daquela situação, vai proferir uma decisão judicial e nós vamos formar um título executivo. Agora, quando nessa mesma situação nós nos reunimos, a gente foi lá para o escritório, nos reunimos, sentamos, e aí começamos a perceber que era melhor a gente resolver esse problema. A gente faz uma transação, assina, nossos advogados assinam, por exemplo, tem testemunha, e você se compromete a reparar o dano causado. Surge aí um título executivo extrajudicial. Já existe uma exigibilidade, uma certeza e uma liquidez. Então, ao invés de eu precisar promover essa ação de conhecimento, citação, contestação, não, vou entrar com ação de execução, vou pedir para o juiz te citar para pagar, sob pena de penhora. Então, pessoal, o processo cognitivo ele vai trazer aquela situação para ser analisada. E esse processo cognitivo tem fases. Quais são essas fases? Galera, a primeira fase do processo cognitivo vai ser a fase, olha só que interessante, cognitiva. Também chamada de fase de conhecimento. Essa fase cognitiva vai se dividir em fases. O nosso tema hoje vai ser uma dessas fases, que é a fase postulatória. Nesta fase postulatória, nós vamos pedir, nós vamos postular. Depois da fase postulatória, nós vamos ter o saneamento. O juiz vai organizar o processo. Se for o caso, pessoal, se não for hipótese, por exemplo, de extinção do processo, de julgamento conforme o estado do processo, nós vamos para a fase instrutória. Fase instrutória, produção de provas. Ah, então sempre tem que ter fase instrutória para produzir provas. Não necessariamente. Primeiro, provas, pessoal, a gente usa provas, a gente vai falar sobre isso ainda. As provas, elas se referem a fatos. Então, nós vamos produzir provas para demonstrar, para comprovar fatos. E existem situações em que as provas nem precisam mais ser produzidas, porque a discussão é só unicamente sobre direito. Tanto que existem ações que não permitem produção de provas. O mandato de segurança é um exemplo. O momento que você tem para produzir a prova no mandato de segurança é o protocolo da petição inicial. Se você não tiver com o documento, se ele tiver, por exemplo, com a administração pública, você pede na sua petição, indica o documento e pede para a administração pública realizar essa juntada. Depois da fase instrutória, aí sim nós temos a fase decisória. Ítalo, qual é a importância de saber disso? Pessoal, vocês talvez já tenham estudado recurso, vão estudar agora. E há uma confusão muito grande. Vez ou outra pergunta assim, qual é o recurso cabível de uma tutela provisória? Aí o aluno vem e diz, tutela provisória, o juiz deve ter dado ali no curso do processo, agravo de instrumento. Errou. Errou. Porque eu não disse em nenhum momento em qual decisão essa tutela provisória foi dada. Se a tutela provisória foi deferida, por exemplo, uma decisão interlocutória, beleza, agravo de instrumento. Mas e se ela tivesse sido deferida numa sentença? Essa é a apelação. E olha só, pessoal, para a gente saber o que é apelação, a gente tem que saber o que é essa fase cognitiva. Porque a sentença, ela é o ato do juiz que extingue
a execução ou a fase cognitiva do processo, olha aqui, ó, aplicando o artigo 485 ao 487 do Código de Processo Civil, extinção com sem resolução de mérito. Ah, agora eu entendi. Pois é, porque depois disso, pessoal, se eu não estou satisfeito, eu vou recorrer, não é? Fase recursal. E aí, se houver uma obrigação a ser cumprida, por exemplo, numa ação condenatória, e a parte não cumpriu voluntariamente, nós vamos para a fase de cumprimento. Nós vamos para a fase de cumprimento. Então, pessoal, vejam só o caminho que nós vamos tratar aqui no procedimento comum. Procedimento comum que é tema do processo civil 1. Nós vamos passar na fase postulatória, no saneamento, na fase instrutória e, por fim, para a fase decisória. Pessoal, olha só. Para começarmos, fase postulatória. Fase postulatória. Se eu estou falando de fase postulatória, eu estou falando de uma fase em que nós vamos pedir, apresentar pedidos e nos defender também. Então, pessoal, como é que eu faço pedidos? Vamos lembrar de um princípio constitucional e princípio da jurisdição, que é a inércia. A inércia, pessoal, ela pressupõe que o judiciário se manifesta quando provocado. Ou seja, o juiz ele não pode se manifestar se ele não for provocado. Ele tem que ser provocado. Ah, então caiu numa prova, por exemplo, assim, por força da inércia, em nenhuma hipótese o juiz pode se manifestar de ofício. Não. O processo começou, existem matérias de ordem pública que o juiz pode reconhecer de ofício. Aí cai uma outra questão dizendo assim, por força da inércia, não existe possibilidade de um processo ser instaurado sem a postulação de uma das partes. Pois é, pessoal, excepcionalmente existe. Por exemplo, a herança jacente é possível. É possível na ação de restituição dos autos, quando o processo some e estava na secretaria, por exemplo. Então, existem raríssimas exceções em que o processo pode começar sem provocação. Mas a regra é o quê? Provocação. E aí, pessoal, como é que eu faço para provocar a jurisdição? Existe um ato processual que nós utilizamos para provocar a jurisdição. Qual é? É a nossa petição inicial. Olha o que é que o próprio nome já diz, pessoal. Petição inicial é o ato de pedir. É o ato de pedir. É o ato em que eu começo a pedir. É o primeiro pedido, certo? É a peça inaugural do processo. Essa petição inicial é elaborada por quem? Ela é elaborada pelo advogado. Ela é elaborada pelo advogado. Tem situações em que eu não preciso de advogado, né? Juizado especial estadual até 20 salários mínimos, no federal até os 60, o próprio habeas corpus, mas a regra é que você vai precisar de capacidade postulatória. Quem tem capacidade postulatória é o advogado, a defensoria pública, o Ministério Público. Essa petição inicial, pessoal, precisa preencher alguns requisitos. 319 mais 320 do Código de Processo Civil e não pode estar presente nessa minha petição as situações do 330. Ítalo, como assim? 330, pessoal, é o artigo do Código de Processo Civil que trata sobre a inépcia da petição inicial. Então, são situações negativas, não podem acontecer para que a minha petição não seja considerada inepta. O artigo 319 traz para a gente alguns requisitos. Primeiro, pessoal, eu tenho que determinar o juízo a qual ela é dirigida. Para quem que eu estou mandando? Aquilo tudo que tu estuda de competência, vem para cá. Ítalo, então tudo aquilo, toda aquela dificuldade que eu estudei para competência só para isso, você vai me dizer que são só saber o juízo competente, pessoal? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Isso é algo muito importante. Segundo, olha só, nós temos que colocar a qualificação. De quem, então? Das partes.
autor e réu. Se tiver mais de um autor e mais de um réu litisconsórcio, bota de todo mundo. Ítalo, eu não sei os dados do réu. Se tu não sabe os do autor, já tá difícil, né? Eu não sei os dados do réu. Coloca os dados que você tem e os meios de conseguir o restante dos dados. Não é porque você não tem os dados que o réu é desconhecido. Imagine que alguém parou no sinal de trânsito, veio um carro e bateu atrás, depois fugiu. Aí você pegou o número da placa. Você, com o número da placa, você consegue promover uma ação contra aquela pessoa? Sim. O réu é a pessoa certa. Mas então, só tem o número da placa, não conseguiu os dados no Detran, por exemplo. Aí você vai lá e diz, propor ação em face do proprietário do veículo automotor de placa tal. Aí você vai lá e pede, excelência, verifica, por favor, intima ou utiliza o sistema para verificar os dados do proprietário. Aí, com aquela placa, identifica quem é o proprietário. Ah, então, mas aquele carro é de propriedade de uma pessoa, mas quem estava dirigindo era outra. Ema. O STJ entende que existe responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo automotor. Olha que legal. Até mesmo se for numa hipótese de um veículo alugado. Até para locadora, até para. Então, eu posso não ter todos os dados para identificar a parte, mas eu consigo, mesmo assim, promover a ação. Certo? Diferente é quando eu não sei quem é o réu. É possível uma ação contra réu incerto? É. Você quer entrar com ação de uso capião, o imóvel é privado, não é público, mas não existe ali no registro a identificação de quem é o proprietário. Aí você vai fazer o quê? Cita por edital. Uma das hipóteses de citação por edital que vocês já estudaram em processo civil. Certo? Lá em comunicação dos atos processuais. Quando o réu é incerto, não sabe. Depois, Ítalo, aqui, galera, nós vamos ter que demonstrar, olha só, os fatos mais os fundamentos. Os fatos e os fundamentos que ensejaram aquela minha ação. Os fatos e os fundamentos. Ítalo, o que é que tu acha que é mais importante? Fatos ou fundamentos? Uma peça bem recheada de fundamento. Depende. Tá fazendo a prova? É prova de OAB? É prova de concurso? Prova de segunda, terceira fase? Prova prática? Obviamente, pessoal, os fatos eles já te dão. Eles vão te avaliar pelos fundamentos e pela estrutura. Tudo bem. Mas na prática? Na prática? Ah, então, mas eu fiz uma peça tão bonitinha lá nos fundamentos. Era uma ação de reparação de dano. Aí eu comecei assim. Ah, parte e tal, não sei o quê. Fulano causou dano a outra pessoa. O dano, de acordo com o direito civil, está estabelecido dessa forma. A doutrina trata o dano desse jeito e tal. Cara, o juiz passou no concurso. Sabe o que é o dano no direito civil. Ele conhece o artigo 186. Ele conhece o artigo 927. Não tem que estar explicando o básico para ele, não. Agora ele não sabe os fatos. Da substanciação, né, pessoal? Inclusive, é causa de inépcia da petição inicial. Tá no 330. Quando, da análise dos fatos, não decorrer logicamente o pedido. O juiz olha os fatos e diz assim: entendi, foi nada. Entendendo nada. Vai te intimar para emendar, para corrigir. Se você não corrigir, meu amigo, vai indeferir a petição inicial, não vai nem citar o réu. Beleza, então eu apresentei os fatos e os fundamentos do pedido. O que é que está faltando ainda nessa minha petição? Agora você vai ter que colocar o pedido. E o pedido, pessoal, tem que ser certo e determinado ou determinável. Então, é possível pedido genérico? É. Existem situações excepcionais. O Código de Processo Civil fala, por exemplo, nas ações universais. Título, que é uma ação universal? Ação que trata de uma universalidade de bens ou de direitos. Ou de direito, desculpe. Universalidade de bem, de fato, ou de direito. Certo? Só isso, Ítalo? Precisa de mais alguma coisa? Precisa. As provas com os quais se pretende comprovar direito. Galera, o momento de produção da prova documental que você já tem é no protocolo da petição inicial, se você for o autor. Certo? Do réu é na contestação. Agora, não confundam, aqui é procedimento comum, não é o sumaríssimo do juizado especial. Lá no juizado especial, você tem que juntar o rol de testemunha já na petição inicial. Aqui basta você fazer a indicação
Alguns chamam de protesto genérico por provas. Mas você indica quais as provas você quer utilizar para demonstrar o direito. Certo? Só isso, Ítalo? Não. Vou colocar o valor da causa. Aqui, pessoal, tem gente que não faz o pedido. Ah, eu queria uma reparação de dano de quanto? 30 mil. E bota assim, valor da causa. Aí confunde o pedido com o valor da causa. Galera, o valor da causa tem por referência, em regra, o pedido. Certo? Mas uma coisa não supre a outra. Não são a mesma coisa. Se você olhar o artigo 292, importantíssima a leitura, leia o artigo 292 com atenção. Você vai verificar que lá diz, por exemplo, que o valor da causa é o benefício econômico, é o proveito econômico. Eu entrei com a ação de uso capião de um imóvel. Qual é o proveito econômico? O valor do imóvel. O valor da causa é o valor do imóvel. Ah, mas o meu pedido não é o dinheiro, não. O seu pedido é a declaração do uso capião. Uma ação de divórcio. Agora tem situações em que o valor da causa é valor inestimável. E uma ação de alimentos. Então, eu estou pedindo 10 mil reais por mês de alimentos. Você vai multiplicar esse valor por 12, está no artigo 292. O valor da causa, pessoal, é importantíssimo. Importantíssimo. Ele serve até para definir competência. Por exemplo, uma ação de 100 mil reais não vai para o juizado especial. Com só um autor e só um réu. Vou excluir a hipótese de desconsórcio aqui. Ok? E olha só que interessante, eu também tenho que colocar aqui, pessoal, se eu quero audiência de conciliação ou de mediação. Oi, Ítalo, como assim? Pessoal, o novo CPC, isso aqui, marco correto se perguntarem. É possível dizer que o novo CPC institui a obrigatoriedade da audiência de conciliação ou de mediação? Correto. Pessoal, só tem duas hipóteses em que eu não realizo a audiência de conciliação ou de mediação. Ela é obrigatória. Ela só não vai ser realizada. Se desde logo o juiz verificar que o direito não admite autocomposição, então não tem nem o porquê de ter. Então quer dizer que é direito indisponível, não pode ter autocomposição. Não é bem assim. Porque repercussão patrimonial de direito indisponível pode ter sim autocomposição. Exemplo, é indisponível, não posso dispor sobre os alimentos de uma criança. Não quero alimentos. Não. Mas a repercussão patrimonial, quanto? Certo? Eu posso formar um acordo quanto a isso. Beleza, Ítalo. E a outra hipótese? Quando tanto o autor quanto o réu não quiserem. Onde é que o autor diz que não quer? Na petição inicial. Aí onde é que o réu vai dizer? Lá na contestação? Não. Não é na contestação. Galera, não é na contestação. Ele vai dizer, sabe onde? Ele vai dizer no prazo de até 10 dias. O juiz marca a audiência, cita ele para comparecer na audiência e ele tem até 10 dias antes daquela audiência para juntar uma petiçãozinha simples, dizendo assim, não quero. Então, mas o autor já disse que queria. Já era, vai ter audiência. Se um quiser, vai ter. Então, meu advogado pode ir no meu lugar para essa audiência? Se ele tiver procuração com poderes para transacionar, pode. Tem que ter poder especial para transacionar, senão não pode. Faltei na audiência. Aí você confunde, muita gente confunde com juizado especial de novo aqui. Procedimento comum, então, faltei na audiência de conciliação ou de mediação e eu era o autor. Isso é considerado desistência? Não. E o réu é revelia? Não. Mas é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Você vai ser multado, meu amigo. É o que vai acontecer com você. O juiz vai te aplicar uma multa, mas o processo vai continuar. Beleza, então, elaborei a minha petição inicial. Ela tá aqui bem bonitinha, feita. O que é que vai acontecer agora? O que é que diz o 320? Diz que eu tenho que juntar os documentos, pessoal, que são indispensáveis. Tem ações que têm documentos indispensáveis que você não juntar, o juiz vai mandar você emendar. 15 dias para você emendar. Exemplo, certidão de casamento é indispensável para um divórcio. Reivindicatória de propriedade do imóvel é indispensável o registro da propriedade imóvel. Então, existem documentos que são indispensáveis à propositura de uma ação. Eu preciso comprovar. Ok, galera? E os outros documentos que se fizerem necessários. Uma procuração, por exemplo, também tem que fazer juntada. É uma regularização de representação processual. O advogado não pode atuar sem a procuração. Ítalo, protocolei a minha petição inicial. O que é que aconteceu aí? Com o registro da petição inicial, galera, surge a demanda.
É realizada aqui o que a gente chama de distribuição, que pode ser por sorteio ou pode ser que exista só um juiz competente. Por exemplo, existem jardim. Jardim só tem um juiz, uma vara. Então vai para ele, não precisa distribuir. Então, galera, vai para o juiz e o juiz vai realizar uma análise dessa petição inicial. Então, olha só, protocolei a minha petição inicial aqui, ó, bem bonitinha. Bem bonitinha. O que é que vai acontecer? Distribuição e registro, no caso. Registro vai acontecer sempre. Né? Iniciar a demanda. Beleza, então fiz a distribuição, registro a petição inicial. Aí, ó, o sistema automaticamente já bota assim. Antigamente era o carimbinho que o servidor colocava. Concluso. Ah, então concluso é porque terminou o processo. Não. Ele está apto para manifestação do juiz. O juiz vai analisar o quê? A petição inicial. Então, o juiz vai verificar o seguinte, olha só, olha só. Primeira coisa que ele vai verificar, aqui é juízo de cognição sumária, viu? Ele não está exaurindo tudo, não. Ele vai verificar. Petição inicial, está ok? Como assim ok? Então, tem todos os requisitos, tá com os documentos essenciais, tá tudo bonitinho. Se a resposta for não, aí ele vai mandar fazer, sabe o quê? Emendar. Qual é o prazo para emenda, Ítalo? Em regra, 15 dias. Sanou o vício? Vou botar aí embaixo. Vamos lá. Vício sanado? Vício foi sanado? Se a resposta for não, aí sabe o que é que o juiz vai fazer aqui? Olha só, ele indefere a inicial. Isso aqui está previsto no artigo 485. Extingue o processo sem resolução de mérito. Qual é a natureza jurídica dessa decisãozinha aqui, que ele indefere a inicial, galera? O processo vai continuar? Não. Então é uma sentença. É uma sentença. Agora, se o vício foi sanado, se a resposta é sim, aqui, ó, nós vamos juntar aqui, ó. Se a petição inicial estiver ok, ou o vício estiver sanado, então vai citar o réu agora, não é isso? Não é isso que vai acontecer? Não. O juiz vai analisar o seguinte: aplica o 332. Ítalo, o que é esse 332? Como vocês sabem, né, pessoal, o novo CPC ele dá muita força aos precedentes vinculantes. Então o juiz vai verificar se nesse processo aí existe discussão de fato ou discussão só de direito. Nesse caso aí, se a discussão for só de direito e o teu pedido contraria um precedente previsto lá no artigo 332, aí ele aplica isso. Se a resposta, galera, olha só, por sim, aplica o 332. Aí o juiz faz, sabe o que? Defere o pedido. Olha a diferença. Aqui é 487. E é uma sentença. Olha a diferença desse daqui para esse daqui. Ó. Aqui é sem resolução de mérito, porque ele só indeferia a inicial, tinha um vício. Aqui ele está rejeitando teu pedido. Aqui ele está rejeitando teu pedido, galera. É uma sentença de mérito. E se tu não recorrer dessa decisão aqui, vai formar coisa julgada, meu povo. Ele nem cita o réu e já indefere teu pedido. Viola o contraditório, então. Viola não. Por quê? Porque o réu não está sendo prejudicado. Agora, se a resposta for não, não, então, não vou aplicar o 332. Então, só agora é que o juiz determina a citação
do réu. Citação do réu. Ah, então agora a citação do réu feita, com a citação do réu feita, o réu vai apresentar contestação, não é isso? Não. O juiz vai citar o réu para se fazer presente em uma, olha só, audiência de conciliação ou de mediação. Até 10 dias antes dessa audiência, galera, o réu, se o autor tiver dito que não quis, que não queria, o réu pode juntar uma petição dizendo ao juiz que não quer essa audiência. E aí vão vir as possibilidades. Aqui esse procedimento pode ficar suspenso por até 2 meses, o juiz pode mandar para a Câmara de Conciliação e Mediação, viu, pessoal? Há muitas possibilidades, estou simplificando. Olha só, foi solucionado? A situação foi solucionada? Se a resposta for sim, o juiz, olha só, homologa. E essa homologação, Ítalo? 487. É 100. Logo no início do processo já apareceram 3 sentenças aqui, né, pessoal? Possíveis sentenças. Obviamente, se uma dessas sentenças apareceu, não vai ter a outra, né? Isso é óbvio. Agora, se a resposta for não, aí, meu amigo, começa a contar o prazozinho de 15 dias para o réu apresentar, sabe o quê? Contestação. O réu vai apresentar contestação. Vou já falar da contestação para vocês, certo? O réu vai apresentar contestação aqui. Essa, inclusive, ser sincero com vocês, caiu numa prova de vocês, contestação é uma das melhores peças para você fazer, certo? Contestação. O réu contestou ou não contestou, aí o juiz vai verificar se a hipótese de revelia ou não. Aqui existem possibilidades, por exemplo, se o réu contestou, se ele contestou, se não, sabe o que acontece? Revelia. Ah, então revelia, ele confessou. Não necessariamente. Isso é um efeito da revelia. A gente fala daqui a pouco. Certo? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Ok? Agora, o réu contestou. Resposta: sim. Aqui, pessoal, como a resposta é sim, o que é que vai acontecer? O, o juiz vai intimar o autor, certo? E aí podem acontecer as seguintes situações. O autor vai poder apresentar réplica. Ítalo, e a reconvenção fica onde nisso daqui? Aqui, junto com a contestação. Mesmo prazo de contestação é o prazo da reconvenção. Certo? A convenção é uma das defesas do réu. Um contra-ataque. Nesse caso, o autor vai ter 15 dias para se defender da reconvenção. E é interessante quando a gente estuda a reconvenção, pessoal, que a gente vê que a reconvenção pode até ampliar. Eu posso trazer uma pessoa de fora do processo para reconvir comigo, ou eu posso reconvir contra o autor e um terceiro que não fazia parte do processo. Certo? Apresentada a réplica, aí o juiz vai, olha só, realizar o saneamento. Saneamento do processo. Eu não vou continuar daqui agora, porque eu vou falar um pouquinho sobre a contestação e as respostas do réu. Mas, pessoal, aqui no saneamento o juiz vai decidir as questões pendentes, como, por exemplo, intervenção do terceiro, certo? Algum vício, vai mandar sanar os vícios, se porventura eles existirem, vai verificar se a hipótese de produção de prova ou não, se a hipótese de extinção do processo, se a hipótese de julgamento conforme o estado do processo. É aqui onde o juiz organiza o processo. Então vamos colocar aqui 3 pontinhos
Porque vai continuar. E vamos pegar da onde? Vamos pegar daqui, ó. Contestação. Contestação, pessoal, é a principal ferramenta de defesa. Defesa de quem? Do réu. Qual é o prazo para contestação? 15 dias. Conta de quando, Ítalo? Depende. Existem várias situações. Se não houve acordo da audiência. Se teve a suspensão por 2 meses, do fim dos 2 meses. Se o réu juntou procuração, um pedido de extinção, de não realização da audiência e o autor também não queria, do protocolo daquele pedido. Se não era hipótese de audiência, da citação. Então, o prazo de 15 dias da contestação, pessoal, vai mudar caso a caso. Muda caso a caso. Ok? Então, olha só. A contestação é uma forma de defesa do réu. Certo? E essa defesa do réu, ela pode ser uma defesa indireta, ou ela pode ser uma defesa de... Ela pode ser uma defesa direta ou uma defesa indireta. Ok? O que é a defesa direta? É aquela defesa de mérito. Ah, tô devendo... João tá me devendo 30 mil reais. Aí João disse, não, que eu paguei. Não tá devendo nada. Defesa de mérito, atingir o mérito. Defesa indireta, eu atinjo o processo, por exemplo. Vícios processuais. Cadê a procuração, meu amigo? Você não juntou a procuração. Então, na sua contestação, pessoal, na sua contestação, existem matérias que você vai poder alegar, certo? E quais matérias são essas? Você vai poder, obviamente, fazer todas as defesas de direito, que seja lícito deduzir. E existem dois princípios importantíssimos: o da eventualidade, mais o princípio da impugnação especificada. A impugnação especificada. Como assim, então? Primeiro, eventualidade. O momento do réu apresentar a defesa é na contestação. Pode ser considerada confissão, pessoal, se ele não se defender. E a impugnação especificada, tirando exceções, como, por exemplo, o defensor dativo, certo? O curador especial, você não pode simplesmente fazer aquela negativa geral. Ah, é tudo falso, tudo mentira, isso aí nunca aconteceu. Não, você tem que impugnar os argumentos do autor. Imagina aí, seguinte situação. Tá lá, você com seu namorado. Aí o seu namorado olha e você descobre que ele foi para uma festa. Ele contou isso, aí você chega e diz assim: quero que você me explique. Porque eu fiquei sabendo que você foi lá pro Aibar de noite, na hora que você disse que estava na sala, né? Você sentou na mesa com fulano, 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 e você sabe que eu não gosto. Você dançou com menina tal, e você depois foi deixar Joana e Francisca em casa. Tem vários argumentos contra você. Você foi pro Aibar num horário escondido, você estava em aula, que você sentou na mesa com essas meninas, que você dançou, e que você foi deixar duas, Joana e Francisca. Tu faz só assim. Eu não fui. Não, tira. Eu não fui deixar a Francisca em casa, não. Tua defesa é só essa. O que é que ela vai entender? Que todo o resto é verdadeiro. Tu foi deixar, inclusive, Joana em casa. Né? Isso vai acontecer no processo. Eu aleguei que você me causou um dano moral e um dano material. Você disse, não, dano moral não causei, não. Então, consentiu com relação ao dano? Certo? Cuidado na contestação, viu, galera? Cuidado na contestação. Então, quando eu vou fazer uma defesa, existem matérias que eu posso alegar. Certo? Primeiro, eu tenho preliminares. Preliminares são aquelas do 337. Existem preliminares que são peremptórias e outras que são dilatórias. Como assim? Peremptórias, extinguem um processo, sem resolução de mérito. Dilatórias, defeito de representação. É dilatória. Claro, dilatória, que o juiz concede passo para a parte regularizar, se não regularizar, ele extingue, ela vira peremptória. Mas uma litispendência, uma coisa julgada, o juiz vai extinguir o processo se ele confirmar que isso aconteceu. As questões preliminares,
apresentadas pelo réu na contestação não atingem o mérito. É um defeito na petição, é uma falta de uma procuração. O mérito vai ser preservado. Agora, existem matérias que são alegadas antes do mérito e que prejudicam o mérito, não são preliminares. São prejudiciais. São matérias que a gente alega antes do mérito e que prejudicam o mérito. Olha só que exemplos a gente tem aqui, ó. Prescrição. Decadência. E o controle difuso de constitucionalidade. Eu discuto antes do mérito. Imagina, eu estou cobrando essa dívida, você vai dizer assim, prescreveu. Então o juiz analisa isso antes do mérito, porque se prescreveu, pouco importa dizer quem está certo, se a dívida existe, quanto é. Prejudicou o mérito. Então cuidado, pessoal, prescrição e decadência. Tem gente que coloca muito assim nas petições, preliminarmente. O sentido que essa pessoa está querendo dar, usualmente, é de que vamos analisar isso antes de qualquer coisa. Mas preliminar, de verdade, para o processo, são essas matérias de defesa indireta. Não atingem o mérito. Certo? Então, prejudicial de mérito é o nome que a gente dá para as que vão prejudicar o mérito. Então, não coloca prescrição e decadência como preliminar, porque elas não são prejudiciais. Certo? Depois disso, aí a gente vai ter nossa defesa de mérito. Ítalo, eu aleguei lá na minha petição que prescreveu. Eu não vou nem fazer defesa de mérito, porque se prescreveu, já era. Né? Tu vai mesmo confiar. Eu tenho certeza que prescreveu. Eu já vi gente fazendo isso. Tenho certeza que prescreveu. Se eu tenho certeza que prescreveu, nem vou fazer mais a defesa. Porque se prescreveu, meu amigo, eu vou perder tempo pra quê? Não vou perder tempo. Prescreveu, acabou. Certo. Imagina que na tua contestação tu só alegou a prescrição. Igual ali na frente, tu descobre que teve uma causa de interrupção de prescrição. Ah, mas o cliente não me disse. Certo, às vezes o cliente mente, às vezes o cliente não sabe. Então, galera, desconfiar. Não, né? Não vai? Então, pessoal, mesmo que apareça para você um excelente preliminar, um excelente prejudicial de mérito, faça a alegação. Faça a defesa. Faça a defesa. De forma correta, de forma coerente. Analise os aspectos para que você possa fazer a defesa. Ok? Então, pessoal, você apresenta a contestação. Ah, então, agora eu quero, mas eu quero, eu tô só me defendendo, eu quero contra-atacar. Aí você vai fazer uma reconvenção. Na reconvenção, pessoal, ela tem natureza de nova ação. E ela é autônoma. Olha que interessante. Ela é autônoma. Você faz ela igual uma petiçãozinha inicial. Aí você junta a contestação de um lado, a reconvenção do outro, no mesmo dia, mesmo prazo, mesma hora. E ela é o mesmo processo, mas vai continuar tudo junto, certo? Mas a reconvenção tem essa natureza de ser uma ação autônoma. Tanto que se o processo principal for extinto, a reconvenção continua. Ela é uma facilidade, porque você poderia simplesmente promover a ação por fora. Então eu não estou entendendo. Me dá um exemplo. Imagina que aconteceu um acidente de trânsito. João bateu no carro de Mário. Aí João promoveu uma ação contra Mário. Olha só. João promoveu uma ação contra Mário, requerendo reparação do dano causado no carro. Mário, quando recebe a citação, se revolta, que ele diz, aquele camarada que me causou o prejuízo, ele que ultrapassou o sinal vermelho. Para pensar. Mário poderia promover uma ação contra João, outro processo? Poderia. Só que olha só, ele ia pagar custas de novo. Ia ter citação de novo. Então, ao invés de precisar de outro processo, vamos ter economia, até porque os dois seriam conexos, né? A gente ia reunir pela conexão os dois. Vamos usar o mesmo processo e só exercer aqui a reconvenção, uma outra ação dentro da mesma relação processual. Outro exemplo, vocês estudaram, é a denunciação da lide. Na denunciação da lide, nós temos uma segunda ação, só que essa ação é acessória, né? Ela segue a sorte da principal. Não é igual aqui a reconvenção, que é autônoma. Lá na denunciação da lide temos também uma segunda ação na mesma relação processual. Né? Então essa reconvenção é um contra-ataque. Fazer pedidos. Fazer pedidos contra o autor. Certo? Contra o autor do processo.
Então, esse processo aqui não tá só mais eu tentando não perder, não. É perder ou ganhar. Esse aqui eu ganho agora, certo? Vai ficar só bom para você, não. Então eu não entrei com reconversão. Perdi o dinheiro direito de entrar com ação autônoma? Não, não perdeu. Você pode entrar com ação autônoma ainda. Certo, galera? Então, Ítalo, e agora? Depois disso? Bem, se houve reconvenção, o autor tem que exercer o contraditório, né, galera? Então, o juiz intima o autor, não é citar, porque ele já está no processo, obviamente, para que ele se manifeste, ou que ele se defenda, uma espécie de contestação da reconvenção. Ítalo, o autor pode reconvir da reconvenção? Pior, pode. É possível reconvenção da reconvenção, pessoal. Tem exceção em reconvenções sucessivas lá na ação monitória, por exemplo. Mas sim, é possível reconvenção da reconvenção. Vocês estão vendo que quando a gente coloca aquele caminhozinho, quando a gente vem para cá, bota essa sequenciazinha de atos num processo, é um desenho, um esboço mais ou menos do que pode acontecer. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, pedir uma tutela provisória, o juiz deferiu e o réu apelou, já bagunçou tudo aqui. Já bagunçou tudo aqui. Não é mesmo? Então, não pensem que, como é que é a sequência? Isso aqui é o geral. Mas cada processo é um processo, galera. Cada processo vai ter uma característica, vai ter uma diferença do outro. Beleza, título. Fase postulatória terminou. Nós vamos para onde agora? Aí sim é que o juiz vai realizar o saneamento. É o tema do nosso próximo vídeo, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido proveitoso e nos encontramos